Desigrejado é um tema polêmico e quando eu escrevi esse meu segundo livro, Desigrejado, foi justamente porque eu me deparei com muitas pessoas na rua que estão desacreditadas da igreja. A maioria desacreditou de tal ponto que muitos acabaram perdendo a fé em Cristo. Outros acabaram criando a sua própria ideologia, criando a sua própria visão, a sua própria linha de raciocínio. Só que uma coisa a gente precisa entender, só existe uma verdade. O apóstolo Paulo ele escreve que se ainda que descesse um anjo do céu e vos pregasse outro evangelho, que seja anátema, que esse anjo é mentiroso. Não existe outro evangelho, não existe outra verdade. O que existe são pessoas que pegaram a verdade e deturparam ela. Que fizeram da verdade, fizeram da graça, fizeram do evangelho um circo. Vocês estão me entendendo? Então, qual é a essência e o segredo de todas as coisas? O que eu escrevi nesse livro aqui não é a verdade absoluta, porque eu não tenho a verdade absoluta. O que eu coloquei aqui foi alguns trechos da minha vida e algumas experiências que eu tive para detectar quando alguém está falando a verdade para mim. Quando alguém não está me dilubriando, quando alguém não está usando da palavra de Deus, que é a nossa essência, que é o nosso tudo, para tentar nos golpear. E, infelizmente, hoje você vê, não são todos, entenda isso, existem muitas igrejas sérias, existem muitos pastores genuínos, existem, mas até os pastores genuínos, eles têm deformidades, eles têm defeitos, eles têm problemas, até os melhores. Então, qual que foi o meu intuito escrevendo esse livro, escrevendo esse artigo? Levar você a discernir cada ambiente, a discernir cada momento, a discernir as pessoas. A Bíblia fala que o homem espiritual discerne a tudo. Então eu preciso discernir cada lugar, cada pessoa. Às vezes eu tive um entendimento durante toda a minha trajetória. Às vezes a gente acredita no errado e duvida do certo. Essa é a nossa fase de imaturidade. Porque quando eu duvido do certo, a tendência é acreditar no errado. E é nesse lugar que me traz as maiores decepções. E aí chega um dia que eu vou generalizar e vou dizer que não existe nenhum lugar certo. Não, existe sim. Mas o lugar certo não quer dizer que ele não tenha problemas e defeitos. É como um casal. Existe a pessoa certa, mas não quer dizer que a pessoa certa não tenha defeito. A minha esposa, eu amo ela. E ela me ama, mas nós temos defeito, que às vezes a gente tem atritos. Só o que nos mostra que somos a pessoa certa um para o outro? A gente não desiste um do outro. Então, na vida ministerial é da mesma maneira. Você precisa discernir as pessoas para você jamais abandoná-las se elas forem a pessoa certa para você. Agora também existem ministérios que eles são caluniadores. Existem pastores que não são pastores, são lobos. E eu preciso então discernir isso. E quem faz isso em mim é o Espírito Santo. Quem me ajuda a discernir isso é o Espírito Santo. Então você precisa buscar o dom do discernimento. Agora você tem que ser genuíno em Deus, para quê? Para que você não ouça as mensagens da sua mente e diga que foi Deus falando. Então qual que é a chave, um segredo que nós colocamos nesse livro aqui? Um é o discernimento. E o outro é aprender a dividir dons dos frutos. Os dons são irrevogáveis. Quando Deus dá um dom para um homem, seja o dom de curar, Deus nunca toma aquele dom. Mas, pelos frutos, o conhecereis. Então, quando você vê um pastor que se autodenomina, um pastor que quer a glória para ele, que tudo tem que passar por ele, eu digo, fique de olho bem aberto. Mas quando você vê um pastor que ele tem zelo pela palavra, que ele tem temor pela palavra, que ele reconhece os erros dele, que ele não encobre seus próprios erros, aí esse pastor também tem que ficar de olho aberto com ele e observar cada passo dele, observar o fruto dele. Porque a probabilidade dele ser um grande homem é muito grande. Então esse livro, ele tem um intuito de despertar em você o dom do discernimento, para que você possa saber aonde colocar os seus pés todos os dias da sua vida.
Assim como eu, você também já se decepcionou com a instituição igreja? Foi nessa fase que eu escrevi esse livro, O Desigrejado. E se você quiser ler e ter acesso gratuito a ele, basta você digitar aí Eu Quero e você vai receber um link aí no seu direct e você vai ter acesso 100% gratuito. Caso você queira o livro impresso, você pode comprar ele direto do site da editora. A gente vai colocar o anúncio da Amazon aqui também. Mas, se você quer ler e entender o que nós estamos falando, basta digitar Eu Quero. E se você quiser ganhar um livro desse, concorrer a um livro desse, você marca um amigo seu e aí você vai estar concorrendo e nós vamos distribuir vários desses durante o mês. Tá bom? Aguardo o seu cadastro.